Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Veja aqui, amados, São Judas no verso 9 nos escrevendo sobre quando Deus recolheu Moisés, Deus encarregou ele próprio de levar Moisés. Porém, Lúcifer, o diabo, disputou o corpo de Moisés com o anjo. Está escrito no verso 9 de São Judas: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não contra ele, ou seja, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel trabalhou no poder do Senhor. Ele próprio ele não ousou falar nada, as palavras que ele falava era do Senhor. Contendia com o diabo sobre o corpo de Moisés. Moisés ressuscitou, Deus o levou. Tanto é que 840 anos, mais ou menos, ele foi visto vivo lá no Monte da Transfiguração, em São Mateus, capítulo 17. Você vai ver ele vivo ali, assistindo à adoção, Jesus sendo adotado como filho lá no Monte da Transfiguração, junto com Pedro, Tiago e João, e juntamente com Elias, que também não morreu. Moisés morreu e ressuscitou. O diabo queria pegá-lo e levá-lo para o túmulo, fazer um túmulo para ele. Mas Deus disse: não, eu vou levá-lo, porque eu preciso dele lá em Apocalipse 11, para ele trabalhar comigo, por mim, aos judeus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Deus não desceu para lutar com o diabo. Já pensou? Deus não lutou com Lúcifer, pois ele é o Criador. E o Criador não luta com a criatura. Ele mandou o seu anjo, Miguel, fazer isto. Quando você está grande em Deus, você não desce ao nível para lutar com os pequenos. Assim fez Deus. Deus mandou Miguel, seu anjo, para lutar com Lúcifer sobre o corpo de Moisés. Deus mesmo não veio, não se ocupou nisto. Amados, eu quero chamar a sua atenção para isto. Você em Cristo, você é grande. Não desça ao nível baixo para ficar disputando questões baixas com as pessoas. Não desça a nível pequeno para estar disputando questões pequenas com as pessoas. Deus não fez isto. Filho de Deus não precisa disto, de descer ao nível para lutar com coisas pequenas, de baixo nível. Você em Deus, você é tão grande quanto Deus é grande, porque você e Deus se torna um. Como Jesus era 100% homem, mas ele entrou em Deus, que é o Pai é o Espírito Santo, veio e morou nele. Ele bradou lá em São João 10:30, eu e o Pai somos um, se mesclou, se tornou grande. Jesus se tornou grande, se mesclando no Espírito, que é Deus, que é o Pai, veio e morou nele e se tornou o mesmo, produzindo a mesma personalidade, o mesmo caráter, a mesma feitura. Assim é comigo, é com você. Em São João, capítulo 14, Jesus delegou para nós que ele não nos deixaria órfão, filho sem pai. Ele voltaria
e estaria em nós, não mais conosco. Quando ele estava em carne aqui, ele andava com os discípulos, comia com os discípulos, multiplicava pães com os discípulos, para os discípulos, não é? Mas quando ele morreu no Calvário, ele disse: não, agora vai mudar. Agora eu vou voltar e estar em vós. E isto aconteceu lá em Atos 2. Ele desceu como rajada, como línguas de fogo, e entrou no coração de cada um de seus discípulos, e ele nunca voltou, ele continua até hoje se dividindo em nós, morando no coração daqueles que o creem. Portanto, eu quero chamar a sua atenção para esta grandeza de gesto, grandeza de comportamento. Deus não lutou com o diabo sobre o corpo de Moisés. Ele não precisou descer para disputar, Deus, com o Lúcifer, que é uma mera criatura, que é uma coisa do baixo nível, baixo caráter, baixa qualidade. O Deus do céu descer para lutar com ele? Seria igual para igual. Isso não aconteceu. E isto não deve acontecer comigo e nem contigo, filho de Deus. Descer ao nível para lutar com os pequenos. Não. Continue sendo um filho de Deus e deixe as coisas que se vão. Não dê atenção às coisas baixas desta vida. Não dê atenção às coisas pequenas, desniveladas, ruins. Levante a cabeça, pense: eu valo mais do que isto. Você vale mais do que esse problema minúsculo que quer disputar contigo. O eterno que mora em você vale mais do que isto. Oh, queridos, te valorize mais. Te valorize mais seu ministério. Quem está em você é maior do que quem está lá fora. Jesus não desceu. Ele mandou Miguel, seu anjo, para disputar com o diabo sobre o corpo de Moisés. Mas ele, o grande Deus, não se ocupou disto. Ou seja, o grande Deus não se ocupa em coisas baixas, em assuntos baixos, em coisas ridículas. Ele levanta a cabeça e segue em frente. Lembra quando ele encontrou o gadareno, todo endemoniado? Aqueles demônios, começou a dizer: que vens tu nos perturbar? Jesus não falou nada. Jesus calado estava e calado continuou, e aqueles demônios por si teve que sair daquele homem de Gadara. Há momentos em que palavras não resolvem, trazem mais briga, mais baixaria, mas um gesto de grandeza resolve muito mais do que palavras. Diante do gadareno, um gesto de grandeza de Jesus resolveu mais do que um sermão. Diante do Lázaro morto na sepultura, Jesus não precisou de pregar um sermão para ressuscitar Lázaro. Ele falou a palavra ordenando: Lázaro, sai para fora, e o defunto teve que sair vivo, com vida. Sabe, há momentos em que palavras não resolvem, mas um gesto de grandeza resolve muito mais. Em Cristo, meus queridos, você é grande. Você é grande, minha irmã. Pare de estar brigando com coisas baixas, isso vai te deprimir, isso vai te descer de nível, isso vai te deixar um apóstata. Levante a cabeça, seja grande, e você vencerá ignorando aquele problema. Você vencerá aquele problema ignorando. Jesus vencia o diabo, era ignorando o diabo.
Ele nunca parou para brigar. Ele parou para citar a palavra para o diabo e o diabo tinha que sair. Lembra de Mateus 4, aquelas 13 investidas que o diabo teve contra Jesus? Jesus não brigou com ele. Ele simplesmente citou o que havia dentro dele. Citou Deus, citou a palavra e o diabo teve que sair do seu caminho. Pense nisto. O que está em você é maior do que o que está no diabo, no mundo. Seja grande, seja valioso. Deus não teve que descer para lutar com o diabo naquela disputa sobre o corpo de Moisés. Ele mandou o seu anjo Miguel. Você não tem que descer de nível para disputar com o diabo essas coisas baixas da vida. Creia, você é maior do que isto. Ignore isto. Levante a cabeça, seja valente, seja grande e vamos em frente, vamos ao passo da vitória. Isto é que Deus nos ordenou, amém? Nosso abraço, Deus te abençoe. Olha, esteja lá conosco em nossa igreja, aqui em Brasília. Nossa igreja está localizada ali no Novo Gambo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Nossos cultos ali são todas as quartas-feiras às 19 horas, culto de oração e adoração a Deus. Sexta-feira às 19 horas, culto de estudo e ensino da palavra de Deus. Domingo, 8 horas da manhã, aquela grande e maravilhosa escola bíblica dominical, com toda a família, leve sua família ali. E domingo à noite, às 18 horas, culto de cura e libertação. Leve seu povo para ser abençoado na grandeza do nosso Deus. Nosso abraço, Deus te abençoe.